Eu quero convidá-los para continuarmos observando a Bíblia Sagrada nos textos em que nós temos falado estas terças-feiras. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Joel 2 e 28. Profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Amém? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. É um texto por demais conhecido da Bíblia, e nós tomaremos por base para darmos prosseguimento ao que estamos falando às terças-feiras. Estamos falando sobre a promessa que foi feita a todos nós, a igreja do Senhor Jesus, e esta promessa repetida por Pedro no dia do Pentecoste, em Atos 2 e 39, naquele dia quando os irmãos e as irmãs foram cheias do Espírito Santo, e a Bíblia diz lá em Atos 2, que eles saíram pelas ruas, e quando eles foram interrogados a respeito daquilo, Pedro então disse: o que está acontecendo é o cumprimento de uma promessa que o Senhor fez através do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas vão profetizar, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E Pedro naquele dia ministrou o primeiro sermão pentecostal, e almas vieram aos pés de Jesus Cristo. Nós estamos falando então sobre esta doutrina do Espírito Santo, que temos chamado de paracletologia. Já falamos que ele não é uma força ativa, como muitos por aí propagam, divulgam, mas que ele é Deus. Mostramos aqui o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que os três são um, e que o Espírito Santo é uma pessoa que se movimenta, que fala, que sente, que pode ser entristecido, que pode ser afrontado, e assim por diante. Vimos nos cultos anteriores. E no último culto de terça-feira, eu mostrei a vocês alguns homens no Antigo Testamento e mulheres que foram cheios do Espírito Santo, bem como no Novo Testamento, homens e mulheres que foram cheias do Espírito Santo de Deus. Nesta noite, eu vou narrar uma história que é conhecida de muitos de nós, que é a chamada, ou chamado avivamento da Rua Azusa, através de um pastor, William Seymour, a quem Deus usou de uma forma extraordinária. E entre os grandes avivamentos que o mundo já teve, o avivamento da Rua Azusa está entre esses. Se nós fôssemos denominar aqui 10 grandes avivamentos, ou 5 grandes avivamentos, esse avivamento da Rua Azusa está entre esses, porque foi através dele que toda a América do Norte, depois todo mundo, viveu e vive até hoje o que nós chamamos de pentecostalismo, o crente pentecostal,
o homem e a mulher pentecostal, e este homem a quem vamos falar esta noite, ele tem uma participação grandiosíssima nisso, na forma como Deus o usou, juntamente com outros homens e mulheres, e através dele promoveu-se um dos maiores avivamentos que se tem notícia. Volta mais uma página. Nós paramos aí. A última frase aqui embaixo. É tempo de ser cheio do Espírito. Repita, 1, 2, 3. É tempo de ser cheio do Espírito. Diga, essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, o que é avivamento? A palavra avivamento, ela vem, isso não está lá, eu vou citar para vocês aqui. Ela vem de um verbo avivar. A palavra avivar significa tornar mais vivo, despertar, reanimar, vivificar. Quando se fala em avivamento, nós temos que colocar isto dentro desta palavra. É tornar algo mais vivo, é despertar, é reanimar, é vivificar. Grande parte daqueles que estudam o movimento pentecostal, eles classificam que houve só um avivamento, que é aquele que está em Atos 2, que nós já lemos aqui em cultos anteriores. Tudo que aconteceu e acontece depois de Atos 2, grande parte daqueles que estudam os movimentos pentecostais no mundo chamam de reavivamento. Isto é, Deus reanimando, despertando a sua igreja. Isso acontece dentro da vontade soberana de Deus. Nós já falamos aqui, é bom repetir esta noite, que igreja não agenda avivamento. Igreja, pregador, ensinador, não agenda avivamento. E diz, olha, hoje nós vamos ter um avivamento aqui. Porque o avivamento não está sob o meu controle, e nem o controle da igreja. Quem promove o avivamento é Deus. E Deus faz isso quando Ele quer, no dia que Ele quer, na hora que Ele quiser, no local onde Ele quiser realizar. Nós podemos até falar, irmãos, quinta-feira, vamos fazer aqui um culto de avivamento? Podemos até fazer. Mas se Deus vai avivar, é outra coisa. Se Deus vai avisar, é porque é Ele. O homem pode fazer o seu movimento. E movimento de homem não é avivamento, é movimento. O avivamento, ele vem dos céus para a nossa vida. E toda vez que um homem, uma mulher é tomado por este avivamento ou reavivamento vindo de Deus, alguma coisa muda. Domingo pela manhã, na escola bíblica dominical, nós estudamos, e uma das partes da revista falou a respeito de modismo. Aquelas coisas que são como aquele vento que sopra de vez em quando. Assim definiu o pastor Ezequias Soares. Algumas coisas que vêm de vez em quando na vida de muita gente, de muitas igrejas, e classificou isso como modismo. Ele citou exemplo. Por exemplo, aquela que nós tivemos, aquela febre dos dentes de ouro. Muitos crentes lembram do cai-cai, que se assoprava as pessoas caíam, a unção do riso. Tudo isso proveio de um movimento chamado a unção de Toronto, onde os crentes corriam dentro da igreja e diziam estar segurando nas mãos de anjo. Houve igrejas
que colocou no púlpito uma cadeira, e ninguém podia sentar, porque se dizia que o anjo ia sentar naquela cadeira. São modismos que, provocados e promovidos por homens, como, por exemplo, posso citar Benny Hinn, que nos seus trabalhos fazem essas coisas, mas são modismo que veio e que não perdurou, dividiu igrejas, como o movimento G12, fez divisões e divisões. Eu citei para os irmãos aqui, por exemplo, a cidade de Anápolis, onde 85% da população era cristã, mas quando este movimento chegou lá, com essa unção de Toronto, G12 e tantas coisas mais, dividiu as igrejas, e aquilo que era uma igreja forte, se tornou uma igreja fraca pelas suas divisões. São movimentos promovidos pelo homem. Avivamento não faz isso. Avivamento não divide, avivamento une. Avivamento não leva para longe, avivamento traz para perto. Avivamento faz com que eu e você tenhamos mais comunhão, mais amor, mais paz. É o Senhor reanimando e vivificando o seu povo. Um grande teólogo, conhecido no mundo todo por nome de John Stott, ele conceitua o avivamento como uma visitação inteiramente sobrenatural, que nenhum homem, nenhuma mulher, por mais bonito que pregue, consegue fazer. É por isso que quando Deus está no controle, o pregador não precisa fazer tantas e tantas coisas, é só deixar o Espírito Santo trabalhar. Não precisa fazer muito, porque tem que entender que é simplesmente um instrumento na mão de Deus, e quem vai avivar o homem e a mulher é o Espírito Santo, é Deus, e não é o pregador. O pregador pode até fazer você chorar, contando histórias e testemunhos e assim por diante, mas o único que faz você realmente se desmanchar na presença de Deus é o Espírito Santo, ninguém mais. Então, devemos compreender que o avivamento é o cumprimento da promessa de Joel 2, que nós lemos aqui esta noite. Avivamento, acima de tudo, é a manifestação de Deus no meio do povo, através do Espírito Santo. Volto a dizer, homem, mulher, por mais bonito que pregue e cante, não aviva a igreja. Eu estou falando do verdadeiro avivamento. Pode provocar barulho? Pode. Pode provocar movimento? Pode. Mas os crentes só vão viver isso dentro da igreja. Quando falar amém da bênção apostólica, acabou. Não é mais nada. Não surtiu efeito nenhum. Então a gente precisa tomar cuidado para saber quando é o Espírito de Deus que está agindo, e quando é o homem que quer movimentar o povo. Que quer movimentar o povo. Eu disse domingo na escola dominical, vou repetir aqui agora, porque hoje os pregadores, digo hoje porque estamos aqui agora, não se contentam em pregar a Bíblia. Se não houver um barulho, para eles Deus não está presente. Tem pregador que só acha que Deus está presente se houver barulho. Então eu repito o que eu disse domingo na escola dominical. Todo mundo quietinho, sentado, ouvindo, como vocês estão me ouvindo aqui. Eu disse domingo para os alunos, eu creio que Deus está nesta escola dominical, neste silêncio. Assim como eu digo para vocês, que eu creio que Deus está trabalhando na forma como vocês estão aí. Ou tem pregador que enquanto ele não fizer o alvoroço, ele não se dá por inteiro. Aí enche a cabeça das pessoas, passa do horário, enche a paciência dos crentes. A gente que prega tem que entender o seguinte, irmão: tem dia que Deus te dá mensagem de 15 minutos,
Prega os 15 minutos, fecha a tua Bíblia e senta. Não, mas eu quero fazer, tem que fazer. Isso daí é do homem, não é de Deus. Se Deus te deu uma mensagem de 10 minutos, prega 10. Deus de 5, prega 5. Deus de meia hora, prega meia hora. Mas não fica atormentando a cabeça dos crentes com aquilo que não é Deus que está falando. Porque quando Deus fala, o povo não vai para casa murmurando. O povo sai da igreja alegre, feliz, dando glória a Deus. E diz: eu vou voltar no outro culto, porque Deus está falando. Agora, quando é o homem, irmão, só Jesus na causa. Vamos lá. Então eu vou contar para vocês. Eu vou simplificar a história, porque não temos tempo para contar ou narrar a história na sua totalidade. Continua, irmão. Este homem que vocês estão vendo aí é William Joseph Seymour. Ele nasceu em Centerville, Louisiana, em 2 de maio de 1870. Seus pais eram escravos. No início da vida, eles pertenciam a religiões naturais da África. Depois ele foi criado como batista. Seymour, mesmo na sua juventude, ele tinha sonhos e visões. E em 1905, ele então mudou para Houston, e onde ele passou a frequentar uma escola bíblica de um homem que se tornou um dos seus pastores, por nome Charles Parham. Só que, como Seymour era negro, e ele não podia entrar na sala de aula, visto que a sala de aula só era frequentada por pessoas brancas. Então ele tinha que assistir a aula da janela, ou colocar uma cadeira no corredor e ficar ouvindo o professor dali de fora. Vocês sabem que o racismo, ainda hoje nos Estados Unidos, é muito forte. E se você pensar em 1905, 1870, era muito pior do que é hoje. Então ele não podia entrar na sala de aula, por ser de cor negra. Então ele assentava ou no corredor, ou ficava na janela, para assistir a aula e fazer algumas anotações. E foi através deste professor, deste pastor, o Parham, que ele teve conhecimento das doutrinas sobre o Espírito Santo. E uma vez que ele passou a conhecer, e ele também se tornou um copastor, um pastor auxiliar, ele começou a ensinar sobre essa doutrina do Espírito Santo, ainda que ele não era batizado com o Espírito Santo, mas mesmo assim ele pregava essa doutrina e ensinava o povo sobre o dom de falar línguas, o glossolalia, e mostrava aos irmãos daquela igreja onde ele estava participando, como cooperador, como auxiliar, que os crentes poderiam falar em outras línguas. E é interessante porque ele não tinha um grande estudo, devido a essas dificuldades da sua cor em poder frequentar escolas onde pudesse realmente aprender uma teologia. Mas a sua força, a sua vontade de querer ter um contato direto com o Espírito Santo, o levava então a buscar cada dia mais. Continua, irmão. Continua, mais uma. Em 1905, Seymour, então estudante pentecostal de Charles Parham e pastor interino da igreja, uma igreja que chamava Igreja da Santidade. Isso porque Parham, ele que mais falava, o que mais ensinava a igreja era sobre a santidade. Mas um dia, Seymour está ministrando nesta igreja, quando uma mulher de nome Nelly Terry, também uma afro-americana, ela saiu da cidade onde morava e foi visitar
um parente, lá na cidade onde Seymour estava, em Los Angeles. E estando ali, ela então foi participar de um culto. E justamente neste culto, Seymour estava ministrando a palavra. E é claro, ele estava falando sobre o Espírito Santo. Esta mulher ficou impactada com aquilo que ouviu de Seymour e pelo caráter dele, a forma como ele expressava a palavra, e depois conversando com os demais, o caráter deste homem. Quando ela voltou para a sua cidade e para a igreja onde ela congregava, ela então pediu aos líderes da igreja para que pudesse convidar Seymour para que viesse ministrar ali naquela congregação. E o tempo passou, e a história vai dizer que ele foi convidado. Era fevereiro de 1906, quando ele foi até a cidade de Neuilly-Terry, com a bênção do seu professor e pastor, para ministrar ali. Ele deveria ficar ali por cerca de um mês, ministrando naquela igreja e em outros lugares por onde fosse convidado. Mas veja que Seymour, ele vai atender esse convite. Continua aí, irmão. Em 1905, um pequeno grupo de crentes afro-americanos, eles começaram na igreja onde estava a buscar, a querer sentir algo mais. A igreja batista em Los Angeles. E nessa busca por querer mais de Deus e querer mais do Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo. Os batistas tradicionais, e agora esses crentes foram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas. Então a liderança daquela igreja fez uma reunião e expulsou eles dali, porque não aceitava esta questão do falar em línguas. Então esses irmãos saíram, e eles começaram a se reunir na casa que está na rua Bonnie Bray, e um grupo pequeno de irmãos, que foram saídos daquela igreja, e começaram ali a fazer cultos, agora uns cultos diferentes, da igreja da onde eles saíram, porque nesses cultos, nesta casa, eles tinham o trabalhar do Espírito Santo, eles falavam línguas, eles cantavam cânticos espirituais, eles adoravam a Deus com fervor, coisas que os tradicionais não aceitavam, e os teólogos daqueles dias também não aceitavam, tecendo críticas a esses irmãos. Só que esse grupo, que começou com um grupo pequeno, começou a crescer, porque começou a haver sinais, Deus começou a movimentar através do Espírito Santo, os crentes começaram a ser cada dia mais cheios, testificar daquilo que acontecia nos cultos, e o número começou a crescer, de forma que eles não cabiam mais naquela casa dos irmãos, e eles tiveram então que pensar em um outro lugar, e aí, meus queridos, eles começaram a procurar em Los Angeles um lugar onde eles pudessem reunir um grupo maior de crentes. O líder deste grupo, como eu tenho falado a vocês, era Seymour, que mesmo sendo filho de escravos e não tendo estudado muito, Deus começou a usá-lo. Volto a dizer, até aqui ele ainda não havia experimentado o batismo no Espírito Santo, mas pregava e ensinava como se fosse um homem que tivesse sido revestido já com este poder. Em 6 de abril de 1906,
em um culto, 7 crentes foram batizados com o Espírito Santo. 3 dias depois, Seymour, então, recebeu também esta promessa e foi cheio do Espírito Santo. Ora, irmão, se o homem não tinha sido batizado, já pregava. Agora pensa em vocês, ele sendo revestido deste poder. Agora ele começa, é claro, a pregar com muito mais entusiasmo e graça. E a mensagem dele era a mensagem de renovo e de enchimento do Espírito Santo. Então veja que os cultos onde eles estavam era assim. A esposa de Seymour, vocês vão ver ali depois, que quando ela foi batizada, eles ainda não eram casados. Quando ela foi batizada com o Espírito Santo, ela foi cheia do Espírito, começou a falar línguas estranhas e cantar cânticos espirituais na igreja. E tinha um teclado na igreja, e o Espírito Santo levou ela para o teclado, e ela começou a tocar o teclado e cantar cânticos espirituais, sem nunca ter aprendido uma nota musical. Ela cantava e tocava sem nunca ter aprendido uma nota musical. O mover de Deus era grandiosíssimo. E Seymour era o homem a quem Deus estava usando para isso. Eles encontraram um prédio, continua, desocupado, em mau estado mesmo, na rua Azusa 312. E esse prédio foi alugado por $8 na época. Era um prédio que já havia passado por muitas coisas, até foi local onde colocava os cavalos. Quando eles alugaram, estava em péssimo estado. Eles precisavam fazer uma limpeza ali. E bem antigamente, a igreja metodista episcopal africana havia sido neste lugar, mas depois se tornou várias coisas, até chegar o dia em que Seymour com os irmãos alugaram este local na rua Azusa 312. Era realizado pelo menos 3 cultos por dia, porque não dava para um culto só atender todo o pessoal que vinha. Cada dia passava pela rua Azusa cerca de 1.000 crentes, 1.000 pessoas, para ouvir a palavra de Deus, para participar das reuniões e para ser cheio do Espírito Santo. Se você ler a história, você vai encontrar que havia pessoas que a um quarteirão da rua Azusa já começava a tremer e sentir o poder de Deus. A uma quadra longe da igreja, a pessoa já começava a sentir a presença de Deus, o poder de Deus. E se você tiver a curiosidade, vai procurar lá. Eu passei boa parte da semana estudando essa história. As pessoas a uma quadra recebiam curas, batismo com o Espírito Santo, sem chegar na igreja. Tão grande era o poder de Deus manifestado naquele lugar. Eles não tinham condições para bancos e cadeiras. Então se pegava uma tábua, colocava um barril de cada lado e fazia como banco para as pessoas assentarem. Seymour pegava 2 caixotes para fazer como tribuna e colocar a Bíblia em cima enquanto pregava. Os irmãos e os historiadores, e tem o testemunho de alguns crentes que participavam daquelas reuniões, dizia que enquanto a igreja estava ali assentada, uns louvando, Seymour permanecia de cabeça baixa orando e pedindo a Deus graça, 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 graça. Nos cultos em que ele dirigia, os crentes levantavam para dar testemunho e diziam: pastor, Jesus me curou, Jesus me batizou com o Espírito Santo. O negócio era tão envolvente
que eles precisavam deixar uns minutos no culto para ler as cartas que chegavam pelo correio, porque pelo correio as pessoas mandavam carta de vários lugares e de vários países, dizendo: olha, eu fiquei sabendo do movimento aí, do trabalhar de Deus aí, e fui curado aqui. E eles tinham que deixar um espaço no culto para que lesse as cartas dos milagres e dos batismos com o Espírito Santo, mesmo sem ele ir nos lugares mais longínquos. Jamie Moore foi a mulher batizada com o Espírito Santo, depois se tornou a esposa de Seymour. Pessoas vinham de todos os lugares para receber o batismo com o Espírito Santo, a cura. E na igreja de Seymour, um fato que marcou muito, como eu comecei a dizer aqui, ele não pôde entrar em uma sala de aula por causa da sua cor, mas na igreja onde ele pastoreava, o que chamou a atenção dos jornalistas, dos jornais da época, foi que se misturava negros e brancos. Ninguém olhava a cor. Ia pessoas pobres, pessoas ricas, e os jornalistas não entendiam, e eles começavam a ir lá, para ver se era verdade, e quando chegava lá, via uma mulher branca, abraçar uma mulher negra, um homem branco, abraçar um homem negro, e eles não entendiam isso. Nesse tempo aqui, as mulheres lá não tinham nem direito a voto, mas na igreja de Seymour, elas abriam a boca e testificavam dizendo: Jesus me salvou, Jesus me batizou com o Espírito Santo, Jesus me curou. Eles iam lá para escrever no jornal, para denegrir a imagem de Seymour e da igreja, mas saíam de lá impactados por aquilo que viam. Deus estava presente naquele lugar. Deus estava presente ali. A igreja passou a se chamar Missão Fé Apostólica. Reuniam-se brancos e negros, mulheres trabalhavam na obra, jornalistas e líderes de outras igrejas tentavam denegrir a imagem de Seymour. Mas quanto mais eles faziam isto, mais Deus mandava poder dos céus, e mais pessoas vinham de todos os lugares para ver o que Deus estava fazendo ali. É por isso que este avivamento, ou reavivamento como queiram, alcança proporções grandiosas, porque pessoas vinham de outros estados, porque lá onde estavam não sentiam aquilo, e vinham ali para sentir aquele poder. E agora, cheios daquele poder, eles voltavam para os seus estados e inflamavam as pessoas que lá estavam, inflamavam as igrejas que lá estavam. Essa é a diferença. Um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, ela inflama, ele inflama onde chega. A gente precisa entender isto, que o Espírito Santo te enche, porque Ele quer te usar onde quer que você esteja. Estão me entendendo? Digo amém. Olha, queridos, um homem simples, não letrado como muitos da época, mas um homem a quem se colocou na vontade de Deus, e Deus o usou para realizar um dos maiores avivamentos que se tem notícia neste mundo. Toda a América do Norte e depois a América do Sul foi impactada, aleluia, com o mover que Deus fez na rua Azusa 312. E a coisa é tão grandiosa que já passou mais de 100 anos e nós estamos aqui falando do que Deus fez naquele lugar. Sabe o que é isto? É quando um homem se coloca nas mãos de Deus.
É quando uma mulher se coloca nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quer trabalhar. Não se preocupa com aplausos. Não se preocupa se alguém vai dizer gostei ou não gostei. Não se preocupa com isso. Se depois vai sair lá como está ao vivo agora e vai ter 1000 curtidas ou não vai ter nenhuma. Deus não está preocupado com isto. Deus está querendo homens e mulheres que não querem receber aplausos nesta terra. Homens e mulheres que não querem receber glória nesta terra, mas que querem ser cheios do Espírito Santo para impactar esta cidade e ganhar almas para Ele. Escute aqui, o grande problema nosso, estou trazendo para nós agora, é que nós queremos receber a glória já. Nós queremos pregar, e quando acabar o culto as pessoas nos abraçarem e falar, rapaz, hoje, ó, hoje você, como diz a meninada nova aí que está pregando, né? Hoje você quebrou tudo. Quebrou tudo. Irmão, Deus não está preocupado com isso. Você cantou. Meu Deus não está preocupado com esse negócio. Porque está assim hoje. Toca se você não, depois do culto não dá uma... igual você tocar, não tem mais ninguém. O camarada sai triste da igreja. Deus foi... Se não falar, sai triste da igreja. Ei, escute. Eu e você, nós, somos apenas um instrumento. E dá glória a Deus por Ele te usar. Olha para a sua vida antes de Jesus. Olha para a tua vida antes de Jesus. Eu vou repetir, olha para a tua vida antes de Jesus. Quem era você? Hoje Deus te dá palavra. Hoje Deus te dá graça. Hoje Deus te usa para abençoar o povo. Pregando, cantando, orando. E a glória é para quem? É tua? É minha? Levante essa mão para cima e diz: Deus, a glória pertence a ti. Eu sou um instrumento só. Aleluia! 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 Alguém canta aqui, não sei quem que é, que diz assim, ó: quando você pregar, a glória é de Deus. Quando você cantar, a glória é de Deus. Eu recebi um pregador lá em Mococa um dia, depois de muita encheção. Sabe aqueles? Muita encheção. Alguém passou o número do nosso telefone para ele. Ele me ligar: eu preciso ir aí, eu quero ir aí, eu preciso ir aí, não sei o quê. E um dia, ele me ligou e disse: eu estou aqui, em Mococa. E hoje o Senhor não escapa de mim. E era justamente uma semana que era congresso dos adolescentes. E na abertura, os adolescentes disseram: o senhor prega na abertura? Eu disse: eu prego.
Então o senhor prega na abertura e convidamos outros irmãos para pregar no sábado e domingo. Aí eu liguei para o líder e disse: olha, assim, 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 se você quiser, eu passo a oportunidade para ele. E eu tenho uma dificuldade comigo, de pessoas que eu nunca ouvi pregar, dar oportunidade na igreja. Isso é uma coisa minha. Se eu já vi pregar em algum lugar, aí ou por boas recomendações, senão não. E eu nunca tinha ouvido aquele homem, mas ele veio de um lugar conhecidíssimo no Brasil. Aí eu liguei para ele e disse: tudo bem então sexta-feira é a abertura do congresso de adolescentes, o pregador seria eu, mas eu estou abrindo a vaga para o senhor, porque o líder, a liderança disse que se eu quisesse podia fazer, então o senhor vai pregar meia hora, amém, amém. Aí ele estava num hotel lá na cidade, e o diácono que foi buscar ele, quando viu ele na portaria, depois o diácono disse para mim, disse: o pastor não vai gostar desse homem. Só de ver ele, disse: o pastor não vai gostar desse homem. Gostar sim, da forma, né? E ele foi. E ele chegou lá e disse: olha, até hoje eu já ganhei 2.000 tanta alma. E a pregação era essa. Porque ninguém precisa de teologia, porque nem Jesus era teólogo. Oh Jesus querido, meu Deus, eu não via a hora que os adolescentes olhavam para mim assim, irmão. Tá aquela vontade, Júnior? Eles falam: depois do culto, mas acerta com o Senhor. Aquela vontade de esganar assim, né? E eu abaixava a cabeça e ficava, e aquela meia hora não passava, até que passou. Aí eu disse: o senhor vai jantar lá em casa. Aí ele foi jantar lá em casa. Aí nós ficamos até por volta da 1h30 da manhã, e eu mostrando para ele na Bíblia que não há necessidade disso. Eu fiz uma pergunta: dessas 2.000 e tantas almas que o senhor ganhou, quantas estão na igreja hoje? Quantas? Que o senhor tem certeza que está crente? Quer vir aqui na frente, irmão? Vem ou não vem? Dos que vêm aqui na frente, quantos ficam? Minha mãe sempre dizia assim para nós: vocês oram lá, Jesus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Nem sabe se a pessoa realmente aceitou Jesus de coração. Às vezes só foi lá porque o irmão ficou lá cutucando ela: vamos lá aceitar Jesus, vamos lá aceitar Jesus. E aquele homem, ele se engrandecia: ó, tantas mil almas, e preguei em tantos lugares, e eu estou há tantos dias fora de casa, e pregando de segunda. Irmão, tanto que acabou aquele culto, os irmãos disseram: pastor, o que o senhor fez com nós? Meu filho, eu não preciso contar se Deus me abençoou ontem, onde eu preguei. Eu não preguei ontem, só estou citando. Se eu preguei ontem, agora, se Deus abençoou, se Deus curou, se Jesus salvou, se batizou com o Espírito Santo, eu não preciso contar. A Bíblia diz que a notícia é boa quando ele é trazido por outros. Quando é trazido por outros. Agora eu vou chegar: ontem eu preguei lá e Jesus. Eu não preciso disso. Alguém um dia vai chegar e dizer: nossa, tal dia 23, hoje é 22 de fevereiro, o pastor foi lá na nossa igreja e pregou, olha, foi uma bênção. É melhor do que eu ficar contando história. Deus não está à procura de... Eu estou te contando esse fato para dizer que Deus não está à procura de homens assim. Deus quer homens humildes, mulheres humildes, que querem abrir a boca e ser cheia da palavra do Espírito Santo e ser usado por Deus.
ser usadas pelo Espírito Santo. Por que Deus usou Seymour? Porque a simplicidade estava na frente. Os teólogos daqueles dias, diziam: como pode? Nada contra a teologia, porque estudei e continuo estudando teologia. Mas nada adianta trazer os certificados de teologia, porque certificado de teologia não salva almas. Você precisa subir aqui cheio do Espírito, cheio de simplicidade, cheio de humildade. Quando pegar o microfone na mão para cantar ou pregar, deixar o Espírito Santo agir. E lembrar que você é simplesmente aleluia. A guitarra está ali, ó. Quem está vendo a guitarra do Natan ali? Levanta a mão, quem está vendo? Então eu vou dar uma ordem para ela. Guitarra, toca. Quietinho. Guitarra. Está ouvindo? Nada? Por quê? Porque é só um? Dá para pegar a guitarra, Natan? Dá para pegar a guitarra aí? Pega ela aí. Tá ligada? O instrumento está na mão de quem sabe usar. Toca, Natan. Pode tocar qualquer aí. Está ouvindo aí? Alguém está ouvindo? Por que a guitarra está tocando? Está na mão de quem sabe usar. Está na mão de quem sabe tocar. Se você está me entendendo, levante essa mão para o céu, dê um brado de glória esta noite. Você é um instrumento, se coloque na mão de quem pode te usar, e quem pode te usar é Deus. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Há crente cheio aí, irmão? Há crente cheio aí? Xaramam, derranda lá. Há crente cheio aí para adorar a Ele, para exaltar a Ele. Se quiser adorá-lo em línguas, nós somos um povo pentecostal, cheio do Espírito. Você pode adorá-lo. Eu espero você adorar, pode adorar. Pastor, eu não sou batizado, Jesus te batiza hoje. Adora, 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 adora Ele esta noite.
Deus está à procura de homens e mulheres que querem ser usados. E deixar a glória ser para Ele, deixar a honra ser para Ele, deixar o louvor ser para Ele. O avivamento da Rua Azusa movimentou o mundo, frutificou de uma forma tão grandiosa. Como eu disse, não temos como contar por detalhes tudo aquilo que Deus fez naquele lugar. Se você tiver a curiosidade, pesquise. Há documentários, há filmes, há livros que historiadores fizeram a respeito deste mover. Homens e mulheres simples que entraram na presença de Deus. Algumas vezes eram 30 dias de oração, 30 dias de jejum e consagração, e Deus movia a igreja. O Espírito Santo agia na igreja, porque homens e mulheres se colocaram à disposição para serem usados por Deus. O tempo não me permite adentrarmos, e se Deus permitir, Jesus quiser, se vamos continuar falando desse assunto, eu não sei, talvez sim, talvez não, depende do Senhor. Mas a mensagem era a mesma mensagem que Daniel Berg e Gunnar Wingli trouxe para o Brasil. Seymour pregava revestimento de poder, despertamento, cura, mas pregava salvação. E a mensagem era uma mensagem de 4 tópicos que todos vocês conhecem. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo vai nos levar para o céu. E o poder de Deus manifestava. O caminho para o avivamento, eu encerro aqui. Precisa-se de oração. Oração. Precisa-se de arrependimento. Os crentes, não estou dizendo o mundo, eu estou dizendo os crentes, precisam se arrepender dos seus pecados, da podridão que muitas vezes tem trazido para dentro dos templos e para dentro dos lares. Sem oração, sem arrependimento, não há avivamento. Precisamos voltar a jejuar, coisas que muitos crentes desta odianidade nem sabem o que é. Precisamos voltar a consagrar a nossa vida, a tirar tempo, uma vez por semana, eu não sei quando, e tirar um espaço do dia, dizer: Senhor, eu vou consagrar-me a Ti. Desligar celular, desligar televisão, pegar a Bíblia, a harpa, entrar no quarto, fechar a porta e se abrir diante de Deus. Tem crente, se você tirar o celular dele, ele vai morrer, porque é viciado.
está na igreja, e o culto está sendo transmitido, e tem crente até assistindo o culto pelo celular, dentro da igreja. Consagre a tua vida a Deus. Tira um tempo da semana. Você tira tempo para tudo. Você tira tempo para passear, para jogar bola, para ir não sei aonde, para ir não sei aonde. Tira um tempo para Deus. Coloque a tua vida no altar. Não tem avivamento se não tiver comunhão. Por que não há mover de Deus em muitas vidas? Porque não tem comunhão com os irmãos. Vira a cara para um, vira a cara para outro, cumprimenta um, não cumprimenta outro. Diz que ama um, mas não ama o outro. Aí depois chega num culto como este e diz: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito. Vai te consertar com o irmão primeiro. Vai te consertar com a irmã primeiro. Vai pedir perdão primeiro das palavras que você fala às escondidas. E depois vem buscar avivamento. Porque quem enche está aqui pronto para encher. Sim ou não? Sim ou não? Está ou não? Está. Esse dia atrás eu ouvi um pregador. Eu vou até contar aqui para vocês. Vou copiar dele. Aí ele disse assim, que quando a gente chega num posto, tem irmãos aqui que trabalham no posto. Quando nós chegamos no posto lá, o frentista já fala para você o quê? Quando ele pega lá o... Como chama lá, irmão Valmir? A bomba de combustível lá, a coisa de combustível. Ele já fala, enche. Aí você fala, R$10. Mas qual que é a palavra dele? Enche. Não é assim, irmão? Enche. Não, só R$10. Só 20, só 5. Mas ele quer fazer o quê? Encher. Tem alguém aqui esta noite dizendo enche? Hein? Sabe quem está dizendo isso? Ele quer encher. Lá no posto você precisa responder, né? Só tenho 10. Aqui você pode dizer, Senhor, estou pronto. Enche-me. Há alguém que quer ser cheio. Há alguém que quer transbordar. Te coloque de pé glorificando a Ele. Eu queria terminar este culto de joelhos hoje, mas o tempo já se foi e nós temos que respeitá-lo. Mas eu quero terminar orando. Não podemos ficar segurando as mãos dos irmãos, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Se não quiser orar em voz alta, não tem problema, mas eu gostaria que você fizesse uma oração. Uma oração. Semana passada eu citei Atos 4:31, que Lucas disse assim, que os irmãos oravam e a casa tremeu. Vamos orar esta noite? Vamos orar esta noite? Sim ou não? Vamos? 5 minutos de oração? Podemos ser 5 minutos? Não vai atrapalhar a sua fé não, né? Não vai não? 5 minutos de oração? Então vamos lá, irmão Júlio, vem aqui, irmão Júlio. Irmão Júlio vai começar a orar. Depois ele vai passar para o presbítero, irmão Júnior, e ele vai continuar, e eu vou orar com eles aqui. Você vai orar aí, mas ore. Se você não é batizado com o Espírito Santo, diga: Jesus, tu não mudaste, tu és o mesmo. Se você já é batizado, diga: Espírito Santo, renova os nossos dias como dantes. Vamos orar? Comece a orar, comece a orar. Oh, aleluia. Ora, presbítero, irmão Júlio. Amado Deus, Pai, nós te louvamos. Ore, adore, glorifique, exalte.
Bendiga Ele. pela tua palavra, Diga, Senhor, enche. que foi ministrada Diga, aqui Senhor, me nesta noite, enche. Senhor querido. Diga, Senhor, eu sou A instrumento tua em suas igreja está mãos. reunida aqui neste lugar. Ore, meu irmão, ore, obreiro. Senhor querido, nós Ore, obreiro do precisamos, ó altar, Pai, ore, obreiro da de ser porta. tocado pelo teu Ore, poder. igreja, esta Enche, noite. Senhor querido, a tua igreja da tua glória. Oh, Senhor querido, nós aleluia. cremos no poder da tua Oh, palavra, que foi aleluia. ministrada aqui nesta noite, Senhor. Nós sabemos que teu Espírito Santo, ele está aqui dentro de cada um de nós. Aleluia. Senhor querido, acende, meu Glória, Pai, querido, adore, a chama exalte. espiritual. Enche a tua igreja da tua glória. Deixa o Espírito tocar a Enche, sua Senhor querido, cada vida. coração da tua Deixa Ele Senhor querido, mover. nesta noite começa a renovar. Sim, Começa, sim, meu Deus sim. querido, a restaurar a Sim, vida. Senhor, sim. Renovar os teus filhos, Senhor, que estão aqui Aleluia. Ó Deus querido, vai encher. Glória. Enche-me, Espírito de Deus, cada coração da tua presença. Seja as Meu crianças, Deus querido, ao mais manifesta agora. idoso. Começa agora, Senhor, Espírito de Deus. a tocar, meu Deus querido, em cada vida. Toca em cada coração aqui nesta noite, Senhor. Realiza, meu Deus querido, a tua obra. Oh, aleluia. Enche, A Senhor tua igreja querido, ora. A tua igreja ora. do teu poder, da tua unção, da tua glória. Sim, Senhor, visita, sim, meu Senhor. Deus querido, neste momento. Os que são batizados, Começa, Senhor querido, que recebam renovo. Começa, meu Deus querido, a renovo dos começa céus. a alegrar com teu poder, com a tua glória. Senhor querido, nós estamos aqui para receber, para ser cheio da tua presença, da tua graça. Libere o mover do Oh, Espírito. Espírito de Libere Deus. o mover do Espírito. Nesta noite toda, libera o em mover do cada Espírito. coração aqui neste lugar, para a glória Sim, do teu meu nome. Deus. Oh, aleluia. Te encha, te encha, te encha. Ó Deus, Continua nós recebendo. continuamos na tua presença esta Poder noite. dos céus. esta Oh, noite. Espírito Santo vem. Espírito Batiza, Santo vem. Jesus. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Batiza crente, Espírito batiza Santo crente. enche. Oh, a Espírito promessa, Santo renova. a promessa, Espírito Santo a restaura. promessa, Jesus. Espírito Santo levanta. Espírito Santo acende a chama pentecostal. Isso. Espírito Santo, completa a tua obra, completa a sua obra. A tua palavra foi pregada, Senhor. A sua palavra foi ministrada, Senhor. Oh, Espírito Santo, tu és aquele que estava na rua Susa, e tu és aquele que continua aqui. Oh, Espírito Santo, enche o teu povo, enche, 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 enche. Dá a nós experiências novas. Dá aos teus filhos experiências novas. Dá aos teus servos experiências novas. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, tu és lindo. A tua obra é completa. Quando o Senhor começa a fazer uma obra, o Senhor a termina a fazer, porque tu és um Deus perfeito. Primeiro o Senhor manda a palavra, depois o Senhor manda o poder, e o poder acende aquilo que está apagado. O teu poder acende aquilo que está apagado. Acende, Espírito, acende, Espírito, acende, Espírito, acende aquele que está apagado. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, enche, enche, enche. Esse povo é teu, nós somos seu, nós somos a tua propriedade. Enche, Espírito Santo, enche, Espírito Santo, abençoa este povo. Aleluia! Seja cheio da palavra, do poder do Espírito. Deixa o fogo queimar. Volte para a tua casa renovado esta noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Aquele que está alegre, diga amém. Um abraço, bom fim de noite. Até o próximo culto, permitindo o Senhor.